Três pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1, Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naquela época, Israel tinha um dos piores reis, e seu nome era Acabe. Elias. Ele foi um dos maiores profetas de Israel. O livro de Reis abrange mais da sua vida do que a maioria dos outros reis. Embora não exista um livro dedicado a ele, seu encontro com os profetas no Monte Carmelo o tornou famoso. O rei incorporou a idolatria a um sistema que deveria seguir a agenda de Deus, já que os israelitas eram o seu povo. Israel estava sofrendo devido a um governo corrupto, mas Elias representava um tipo diferente de liderança. Ele não tinha conexões com o establishment político nem com a família real, pois tinha a capacidade de falar a verdade ao poder terreno sem ser influenciado ou corrompido. Elias era uma pessoa corajosa, que falava a verdade, independentemente de quem estivesse no poder, e representava um reino completamente diferente. Naquele tempo, ele parecia ter alcançado o auge das aventuras da vida. Ele era heróico, quase inacreditável, mas também humilde de coração, prestes a superar todos os desafios, prestes a evitar a morte. A partida imortal de Elias o coloca na escassa categoria de saída sem mortais. Embora nunca nos seja dito quando ou como Deus fez isso, fica claro pelo contexto que informou Elias de sua partida iminente. Deus o revelou a os filhos dos profetas, bem como a Eliseu, o velho profeta, amigo íntimo e sucessor divinamente escolhido, como veremos a seguir. Segundos, Reis 2. Versículos 1 a 12. Aconteceu que quando Jeová quis levantar Elias em um redemoinho para o céu, Elias veio com Eliseu de Gilgal. Aqui chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele será carregado. Redemoinho em hebraico também pode ser traduzido em uma rajada em um momento ventoso. Elias seria apanhado e nesse instante ele deixaria esta terra na presença de Deus. Agora, Deus não só lhe tinha dito a Elias que isso aconteceria, e como aconteceria, ele também lhe disse onde isso aconteceria. Explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão, agora enquanto você lê a narrativa. Imagine a cena como o 2 Reis se desenrola 2 versículos 2 a 6. E Elias disse a Eliseu: Fique aqui agora porque Jeová me enviou a Betel. E Eliseu disse: Viva, Jeová, e viva sua alma que não. Eu vou deixar você descer para Betel e saindo para Eliseu. Os filhos dos profetas que estavam em Betel disseram-lhe que você sabe que Jeová vai tirar seu senhor de você hoje. E ele disse: Sim, eu sei que seja tranquilo. E Elias disse: Eliseu novamente: Fique aqui agora porque Jeová me enviou a Jericó. E ele disse: Viva, Jeová, e viva sua alma que eu não vou deixá-lo. Eles vieram, bem, para Jericó, e Eliseu veio a Eliseu, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, e disse-lhe: Que sabes que Jeová tirará o teu senhor de ti hoje? Ele respondeu: Sim, eu sei ficar quieto. E Elias disse-lhe: Eu imploro que fiques aqui porque Jeová me enviou para o Jordão. E ele disse: Viva, Jeová, e viva a tua alma que eu não vou deixar. Vocês dois eram os filhos dos profetas. Eliseu fez a mesma pergunta em Betel e Jericó: Você sabe que o Senhor vai tirar seu senhor de você hoje? Eliseu respondeu, da mesma maneira nas 2 vezes: Sim, eu sei, por favor. Cale a boca. De acordo com Josué 4, Gilgal foi o lugar do acampamento dos filhos de Israel depois de atravessar o Jordão para Canaã. Se você se lembrar a história bíblica, era o ponto onde eles ainda estavam seguros e protegidos pouco antes de começarem sua invasão em território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última viagem de Elias. Mas a próxima parada para Elias foi Bedol, o que significa que a casa de Deus. Finalmente Elias foi para o Jordão, que foi um lugar de morte não só física, mas também morte da própria vida. Sabemos que Elias estava tentando se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Mas eu não acho que ele estava tentando se livrar de Eliseu tanto quanto ele estava testando seu companheiro próximo e seu futuro sucessor. E quando os 2 homens chegaram ao Jordão, a cena mudou abruptamente e é agora que o evento milagroso vem. 2 Reis 2 versículos 7 a 10. E 50 homens dos filhos dos profetas vieram e ficaram na frente, ao longe, e eles 2 separados pelo Jordão. Tomando então Elias dobrou sua veste e golpeou as águas que se afastaram de ambos os lados, e passaram ambos secos, quando eles tinham passado. Elias disse a Eliseu: Pergunte o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado. De você. E Eliseu disse que eu oro para que uma porção dupla do seu espírito esteja sobre mim. Ele disse uma coisa difícil que você perguntou: se você me vê quando eu for tirado de você, será feito tão mais. Mas isso não é semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás.
quando Deus milagrosamente abriu o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão serão Elias e Eliseu cruzam. Então Elias se vira para seu amigo e pergunta: o que posso fazer por você antes de partir, antes que o Senhor me tire desta terra? Segundo Reis 2, versículo 11. E aconteceu que ir e falar, eis que uma carruagem de fogo com cavalos de fogo empurrou os dois para longe, e Elias subiu ao céu em um turbilhão. Isso é fantástico. Juntos e falando. Elias não estava pregando. Profetizando naquele momento eram apenas os dois, ou amigos próximos, andando e conversando juntos, que deve ter sido um momento maravilhoso. Uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceu, e Elias subiu ao céu em um turbilhão, e a Bíblia deixa claro que isso foi em um instante. Segundo Reis 2, versículos 12 a 15, vendo isso. Eliseu chorou meu pai carruagem de Israel e seu povo a cavalo, e nunca mais o viram, e tomando suas vestes, as partiram em duas partes. Então levantaram o manto de Elias que havia caído, e voltaram, e ficaram na margem do Jordão, e tomando o manto que havia caído, bateram nas águas e disseram: onde está Jeová, o Deus de Elias? E assim ele havia atingido as águas da mesma maneira. Eles se afastaram de ambos os lados, e Eliseu passou 15, vendo-o os filhos dos profetas, que estavam em Jericó do outro lado, disseram que o espírito de Elias descansou em Eliseu, e eles vieram ao seu encontro, e prostraram-se diante dele. Então, Eliseu de repente entrou em vigor, e isso nos diz uma grande verdade. Nada de Deus morre. Quando um homem ou mulher de Deus morre, tendemos a esquecer que Eliseu é um excelente exemplo, e Deus sempre tem um plano. Considere isso. Ele teve seus homens e mulheres em todas as épocas para realizar sua obra ao longo dos séculos. Deus nunca se frustrou pensando no que meu povo fará agora que eles se foram, agora que eles não estão mais com eles. Nosso Deus Criador é todo-poderoso e nunca falta provisão. Eliseu ficou assustado por um breve momento, mas isso não durou muito tempo. Ele se abaixou e pegou o manto do profeta, lembrando-se das palavras de Elias. Atravessou o Jordão novamente, reivindicando o poder que agora era seu. E começou seu próprio ministério profético. A partir daquele ponto em diante, o plano de Deus seguiu como ele pretendia para Deus. Foi que Elias simples entra em Eliseu, e sua obra continuou de acordo com o seu, independentemente do homem que a realizou. Porque não é o homem que faz a glória de Deus, mas Deus que toma o homem para a sua glória. Número 2. Enoque. A primeira aparição de Enoque é encontrada em Gênesis capítulo 5. Gênesis 5, versículo 21, viveu Enoque 65 anos, e foi pai de Matusalém. E graças à Bíblia sabemos que seu filho Matusalém era o homem vivo mais velho como registrado nas Escrituras. Também quando estudarmos as genealogias na Bíblia, descobriremos que ele não era bisavô de Noé Judas. 14 destes também profetizou Enoque, o sétimo de Adão, dizendo: eis que o Senhor veio com suas santas dezenas de milhares aqui. Judas nos diz que nunca avisou sobre o julgamento vindouro do Senhor. Enoque foi um homem que andou com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé, e ele falou sobre o julgamento vindouro em uma época em que a maioria de seus colegas só tinha o registro de seu nascimento e os filhos que também deram à luz. Enoque foram apresentados como os outros, mas seu testemunho chama por sua descrição, que é curta, mas pesada, e significa algo sobre sua caminhada pura com Deus. Ensina a buscar apaixonadamente a comunhão íntima e a comunhão com Deus, sabendo que fazendo isso experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5, versículos 18 a 24, viveu 162 anos, e foi pai de Enoque, e viveu Jared depois que ele mendigou Enoque 800 anos, e gerou filhos e filhas 20, e foi todos os dias 962 anos, e morreu. Viveu em Boi 65 anos, e pai Matusalém, e andou Enoque com Deus. Depois que ele gerou Matusalém 300 anos e teve filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, andou porque Enoque com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Pode-se dizer que o caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado desde que Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão foi tão intensa que a presença de Deus só o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus atrás. Enoque menciona quando fala de homens cujo mundo não era digno. Hebreus 11, versículos 5 a 6, pela fé. Enoque foi transposto para não ver a morte e não foi encontrado porque Deus a transpôs. E antes de ser transposto, ele teve testemunho de ter agradado a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe ele, e que ele é um recompensador daqueles que o procuram. 2 Crônicas 16, versículo 9.
porque os olhos de Jeová contemplam toda a terra para mostrar seu poder em favor daqueles que têm corações perfeitos para ele. Você fez loucamente nisso, porque doravante haverá guerra contra você com isso. Sabemos que enquanto o Pai nos esbanjar com sua bondade, para nos ver crescer o que Ele realmente quer de nós, é uma resposta honesta. E sem pretensão ao amor que João nos dá 4 versículos 23 a 24 mais, a hora está chegando, e agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai também é adorador. Procure ser adorado. Deus é espírito, e aqueles que o adoram. Deus está sempre à procura de sementes fiéis e leais que viverão plenamente suas vidas para Ele. Estes são os vasos através dos quais Ele pode verdadeiramente usar e manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e do resto de seus descendentes. Ele não morreu. Enoque é usado como exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um dos objetivos da história é enfatizar a verdade das Escrituras, que é que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes morra fisicamente, o exemplo de Enoque dá aos crentes a esperança de que finalmente triunfarão sobre a morte. Número 3. Cristãos no fim dos tempos. Estamos entrando agora na profecia registrada. Este é um que ainda não foi cumprido como está escrito, embora muitos de nós, mas todos nós, como não sabemos a hora exata em que Jesus voltará, vamos experimentá-lo. Cristãos no fim dos tempos experimentará um primeiro arrebatamento de Tessalonicenses 4 versículos 13 a 18. Nem queremos, irmãos, que você ignore sobre aqueles que dormem, para que você não se entristeça como os outros que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trará Deus com Jesus para aqueles que dormiram nele. Pelo que dizemos isso a vocês na palavra do Senhor, que nós que vivemos, que teremos permanecido até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormiram, porque o próprio Senhor, com a voz de ordem, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, que vivemos, os que permaneceram, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, encorajem-se uns aos outros com estas palavras. Tanto os cristãos que já morreram quanto aqueles que ainda estão vivos participarão juntos deste evento. Sabendo disso, é fato que durante esse tempo, como Enoque cristão, eles serão apanhados no ar. Portanto, uma das razões para o testemunho de Enoque é que ele prefigura toda a geração de crentes que não vai sentir o gosto da morte. Eu te lembro que se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva para ver muito mais conteúdo parecido nesse canal. Você também pode deixar seus comentários. E tendo dito isso, te vejo em outro vídeo.